Boa tarde a todos, senhores vereadores, funcionários, jornalista, aqui agora hoje não é plural, é jornalista, público também não temos, geralmente, que é característico, mas esperamos que até ao final da reunião, pelo menos público, possa aparecer. Como sabem, somos apologistas que venham à nossa reunião de Câmara e eu particularmente gosto que existam sempre munícipes nas nossas reuniões de Executivo. Dar então início à nossa reunião de dia 13 de julho de 2018. Eu queria só colocar à vossa consideração a retirada do ponto 26, porque já tinha sido deliberado, percebemos, ou seja, e já tinha vindo a reunião de Executivo. Quem só opõe à retirada do ponto 26, portanto, está retirado e peço desculpa por esse agendamento. Entrando no período da ordem do dia, alguns vereadores querem dar a palavra? Muito bem. Os vereadores querem usar, vereador Inês Margarida. Eu queria, todos querem usar, eu também vou só ver aqui a hora, 15h19. Vou também só fazer aqui duas considerações antes dos períodos do dia, que têm a ver com duas alterações, uma continuidade e uma alteração na nossa região, que dizem diretamente respeito à atividade do municipal em parte e outra à vida e à qualidade de vida dos nossos municípios. Uma tem a ver com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo. Ontem houve eleições, o Dr. Ceia da Silva foi reeleito por unanimidade. São 58 municípios nesta região, sendo certo que há um grande trabalho a fazer naquilo que é o turismo da nossa região, e tenho-me ouvido muitas vezes dizer, a mim este Executivo, que temos que fazer muito mais. E espero definitivamente que este seja o mandato do arranque para todos nós, porque temos um grande caminho ainda a percorrer. Sabemos que a nossa região tem tido algum azar com as sucessivas mudanças que tem havido ao nível do governativo com o turismo, porque eu relembro que nós, em pouco mais de uma década, passámos da região da Entidade Regional do Ribatejo para Lisboa e Vale do Tejo. De Lisboa e Vale do Tejo passámos para o Alentejo e depois agora Alentejo e, portanto, em 10 anos é a terceira entidade regional que pertencemos. E, portanto, isto é muito difícil de estruturar produto, não havendo aqui uma homogeneidade. Não sermos homogéneos relativamente àquilo que é importante. E dizer que também já se fala numa passagem para o Ribatejo Oeste e, portanto, se calhar daí termos que ter muito trabalho neste mandato. E, portanto, desejar as melhores ventos ao Dr. Ceia da Silva, sendo certo que tem um reforço de peso. A nossa querida amiga Isaura Moraes está com ele, trabalhando mais diretamente, Presidente da Câmara de Rio Maior, e é uma representante da Alzir, e eu também queria aqui expressar à minha querida amiga e Presidente da Câmara de Rio Maior as melhores venturas, e tendo certo que no final do mandato esperamos todos estarmos muito mais satisfeitos do que estamos hoje. Outro facto que queria aqui dar nota tem a ver com o Hospital Distrital de Santarém. Todas as forças partidárias, o deputado, neste caso, ainda esteve lá há 2 dias, todas as forças partidárias têm-se debruçado sobre aquilo que é o Hospital Distrital de Santarém e entrou, pelo menos está nomeado, um novo Conselho de Administração. Eu quero desejar aqui, em nome do Executivo, a melhor sorte ao Conselho de Administração o novo Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, que a doutora Ana Marília Infante tenha a melhor sorte, mas que tenha essencialmente uma coisa, que tenha a capacidade de fazer entender e fazer cumprir as promessas que o Governo não tem sido capaz com o Hospital Distrital de Santarém. É inaceitável o que se tem passado no nosso hospital, já não há desculpas nenhumas. Esta alteração do Conselho de Administração pode nos dar uma semana. Sei que terá um papel muito difícil, mas uma coisa é certa, já passámos, por causa do bloco operatório das obras, já passámos da questão dos fundos disponíveis, já passámos do aumento de capital e o dinheiro nunca chega para aquilo que é necessário para o Hospital Distrital de Santarém. Somos 8 concelhos, abrange uma população de mais de 250 mil
munícipes e, portanto, acho que tem que se começar a dar a devida importância ao Hospital Geral de Santarém. Já todos falámos demais do hospital, nem devia já ser assunto. É uma coisa que, sinceramente, já amassa falar-se disto, mas é importante. E ainda a semana passada vimos várias reuniões, várias informações na comunicação social sobre o Hospital de Santarém que a todos nós deviam envergonhar num país de direito como o nosso, um país que se quer de um primeiro mundo. E, portanto, desejar à doutora Ana Marília Infante a melhor sorte, mas essencialmente que o Governo cumpra aquilo que prometeu aos portugueses e, neste caso, cumpra aquilo que disse aos municípios de Santarém e dos concelhos vizinhos no que concerne ao Hospital de Santarém. Espero que agora as primeiras semanas da doutora Ana Marília, sei que vai ter muitos problemas e vai ter que entrar de novo, temos todos que dar esse tempo, mas que a mudança de Conselho de Administração não sirva como justificação para atrasar os processos que já há muito tempo estão atrasados. E queria dizer isto, e sei que todos me circundam relativamente a esta matéria. E relativamente à questão da Entidade Regional de Turismo, também aquilo que foi prometido e que não é cumprido por via de dificuldades orçamentais, que este orçamento de 2019, que vai ser um orçamento que parece fácil, mas na Assembleia da República estamos a perceber que vai ser de fácil entendimento, traga também tudo aquilo que foi prometido. Muito bem. Senhora Vereadora Sofia. Tomo a liberdade de cumprimentar todos na pessoa do Sr. Presidente. Muito boa tarde. Sr. Presidente, era uma questão que já vem de outras reuniões e é relativamente àqueles 3 espaços ali no Jardim da Liberdade. Saber em que estado é que estão essas negociações, vão abrir este verão, não vão? Aquilo parece estar tudo na mesma e preocupa-nos, sinceramente. São 3 espaços que estão aí há cerca de 2 anos fechados e com promessas que vão abrir, mas estamos quase no final de julho e parece-me estar tudo na mesma. Obrigado. Vereadora. Cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente e a minha questão prende-se com o pessoal não docente. Como é que está em termos de contratação? Os concursos já se realizaram, ou pelo menos já foram ouvidas as pessoas? Continua a haver falta? Estamos a terminar um ano letivo, terminamos com falta de pessoal docente. Como é que como é que as coisas estão a avançar, porque em setembro, dia 1 de setembro, reabre o novo ano letivo e gostaria de saber como é que estão as coisas, está bem? Obrigada. Sabes que é para... Sra. Vereadora. Vereadora Vânia. Boa tarde, tomo a liberdade de cumprimentar todos na pessoa do Sr. Presidente. A minha questão coloca-se em relação aos funcionários precários. Gostaríamos de saber em que pé está esse processo. Queria ainda questionar, em nome do PS, se todas as empresas municipais, os funcionários estão a fazer o horário de 35 horas. 35 horas. Vereador José Augusto. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente. Tenho aqui várias questões. Uma delas prende-se com a natalidade. Foi público uma notícia esta semana que os nascimentos desde 2011 têm vindo a crescer aqui no Concelho de Santarém. A minha pergunta vai no sentido: o que é que a Câmara, este Executivo, está a fazer, ou se pensa fazer alguma coisa para incentivar a natalidade? Nós sabemos que em concelhos vizinhos, nomeadamente Almeirim e um mais próximo que eu conheço, que é Alcanena, que tem um cabaz de natalidade. Almeirim vai criar uma creche pública. Todos sabemos que é importantíssimo as crianças em qualquer sítio. Portanto, quais são as iniciativas que o município de Santarém tem previsto? Em segundo, também foi noticiado a questão do canil, que está completamente lotado.
antevê-se aí uns meses de verão que são já problemáticos, porque quando é maior abandono. O que é que a Câmara pensa fazer em relação a isto e se não podia ter precavido esta situação? Tenho aqui outra questão que se prende com o procedimento da desmatação. Eu sei que já iniciou. Perguntava onde é que está a decorrer os trabalhos, o que é que prevêem fazer, e apelava ao Executivo para fazer um forcing sobre as estradas de Portugal, porque as entradas da cidade são o espelho da cidade e custa muito, como município deste concelho, entrar na entrada que faço todos os dias, junto ao Sintra, e é uma péssima imagem que nós passamos desta cidade. Portanto, eu apelo ao Executivo para, junto às Estradas de Portugal, fazer o que for possível para dar uma imagem diferente a esta situação. Posso? Sim. Sr. Presidente, tem-nos sido reportado situações de problemas na recolha de resíduos sólidos nas freguesias em que o município ainda está a fazer a recolha, nomeadamente com a lavagem dos contentores. Portanto, a pergunta é simples: quando foi a última lavagem efetuada? Por último, nós falámos aqui na última reunião, na questão do médico para as aventureiras, ficou aqui o repto lançado para o Executivo elaborar uma carta. E eu pergunto se a carta já foi enviada e se foi, se nos pode dar conhecimento do teor da mesma. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Presidente, senhores vereadores, caríssimos colaboradores do município, comunicação social, público que possa eventualmente estar na sala dos azulejos, boa tarde a todos. Duas questões gostaria hoje de salientar. A primeira diz respeito a dois novos serviços de transporte de passageiros e, portanto, de munícipes, que neste momento são gratuitos e que convém que todos nós saibamos para partilharmos com o nosso concelho. Portanto, como sabemos, foi lançado no passado dia 16 um autocarro, que é o Móvel Sénior, que faz o desenvolvimento de um trajeto ao longo da cidade, permitindo a que todos os municípios com mais de 60 anos se transportem gratuitamente entre espaços da nossa cidade, nomeadamente espaços que prestam serviços de saúde ou de supermercados de proximidade ou de outros serviços que a comunidade presta e que são necessários aos nossos municípios. Portanto, eles fazem, este minibus tem paragens em serviços como o Hospital Distrital, a Segurança Social, a Loja do Cidadão, centros de saúde, farmácias, algumas superfícies comerciais. O serviço custa 2 € para os cidadãos que tenham menos de 60 anos, mas, como já disse, são gratuitos para quem tenha mais de 60 ou mais anos. E, portanto, permite assim uma maior mobilidade e uma maior acessibilidade aos serviços que a população menos jovem necessita de ter à sua disposição e estão assim garantidas essas condições de transporte. Outro autocarro é também o minibus, o Scalabus, o IN Santarém, um circuito turístico que de quarta até domingo, entre 11 de julho, que foi a primeira viagem, e 2 de setembro, de quarta até domingo, repito, fará também um circuito turístico gratuito entre o Jardim da Liberdade e o terminal rodoviário, passando pelo W Shopping, pelo Santarém Hotel, pela Igreja de Marvila, pelos Jardins Portas do Sol, pelo Largo do Seminário, pelo Miradouro atrás da Escola Sá da Bandeira e faz duas paragens, quer nas Portas do Sol, quer na Sá da Bandeira, duas paragens de 10 minutos para que os passageiros possam ir fazer algum registro fotográfico ou fazer uma visita um pouquinho mais acompanhada nestes espaços da nossa cidade. Portanto, como esta carreira
tem o seu ponto de partida no Jardim da Liberdade, junto à Sala de Leitura Bernardo Santareno, e é realizado em três horários distintos, sempre de manhã, às 10, às 11 e ao meio-dia. Portanto, são viagens gratuitas para todos e não só para a população que nos visita, mas estamos em crer que até para os nossos jovens que estão de férias poderá ser uma mais-valia para se deslocarem entre os espaços da nossa cidade. Um segundo aspecto que gostaria aqui de relevar, e por isso já foi entregue a todos vós uma fotocópia sobre aquilo que está a ser preparado no âmbito das exposições, das próximas exposições na nossa cidade. A primeira exposição é subordinada ao Marquês de Sá da Bandeira, será inaugurada no dia que assinala o seu nascimento, ou seja, 26 de setembro, e irá ficar patente até ao dia do seu falecimento, 6 de janeiro. Portanto, desde 26 de setembro de 2018 até 6 de janeiro, será facultada uma exposição sobre Sá da Bandeira na Casa do Brasil. Têm convosco um documento que diz-vos de uma forma mais pormenorizada que temas vão estar em cada uma das salas da Casa do Brasil, sendo certo que vamos contar com a colaboração da Academia Militar, que tem um espólio vastíssimo do Marquês de Sá da Bandeira, também de algum espólio que a família faculta e de outros elementos de arte, quadros ou esculturas que também associações e entidades privadas nos vão facultar. Portanto, vamos enaltecer, vamos homenagear o filho da vila, pai da cidade. Portanto, quando nasceu era uma vila de Santarém, quando faleceu era uma cidade de Santarém. A segunda exposição que estamos a preparar é 150 anos Urbanidade e Elevação de Santarém a cidade. Como todos sabemos, dia 24 de dezembro de 2018, Santarém comemora 150 anos de elevação à cidade. Nesta perspectiva, está a ser elaborado um programa vasto de seminários, de workshops, de palestras, com a concertação de todas as associações e individualidades do nosso concelho. Mas dar-vos desde já a nota que durante um ano ficará patente uma exposição em 10 espaços públicos da nossa cidade, e é isso que vos trago aqui, é a divulgação desta exposição que irá abordar a elevação de Santarém a cidade nos mais variados contextos. Por exemplo, seguindo, portanto, o documento que tendes em vossa posse, no Jardim das Portas do Sol ficará a evolução da antiga alcáçova militar com uma componente histórica, urbanística, paisagística, portanto, as razões da cidade em si. Depois, na Praça Visconde do Pilar, vulgo das Águas de Santarém, os conteúdos desses painéis de exposição serão, sobretudo, a evolução da praça, quer do ponto de vista do edificado, quer no âmbito do papel económico e social que o mesmo desempenhou como lugar de comércio e de acontecimento e do poder local. Ainda na mesma praça, na folha seguinte, tem uma outra perspectiva. Nós estamos com os técnicos a analisar qual o melhor expositor para este local, por forma a não escondermos o património que aí temos colocado nessa praça, e passamos de imediato para a Rua Serpa Pinto, onde serão expostas imagens, desta vez numa vertente diferente, imagens de momentos significativos do século e meio em que a exposição retrata, portanto, uma história ao longo da história. Depois, ainda no Largo do Seminário, na Praça Marquês de Sá da Bandeira, aqui sim, uma vez que temos lá a estátua do Marquês de Sá da Bandeira, aqui vamos mesmo de forma deliberada fazer uma alusão a esta figura incontornável da elevação de cidade a Santarém. Portanto, os conteúdos abordarão diferentes imagens urbanas e funções desta praça antes e depois da colocação da estátua. A página seguinte é outra possibilidade de colocação dos painéis da exposição, que também está a ser analisada, e passamos de imediato para o Jardim da República, onde haverá uma história deste jardim e uma alusão às infraestruturas básicas de iluminação, abastecimento de água e de esgotos na nossa cidade. Do Jardim da Liberdade ficarão expostos trabalhos sobre funções e atividades que ocorreram na nossa cidade, cortejos, paradas, feiras do Francas e do Gato, corridas de cavalos e sobre os equipamentos, hotéis, presídio militar, praça de touros, CTT,
tribunal, caminhonagem, portanto, cada um dos espaços da cidade ficará com estes painéis de exposição durante um ano. Portanto, a comemoração dos 150 anos será iniciada na data precisa, do dia 24 de dezembro, e ficará depois patente ao longo do ano de 2019. Comemoramos assim a elevação de Santarém à cidade. Mas é uma primeira informação que vos trago e logo que possível, obviamente, faremos a apresentação oficial do programa, como eu disse há pouco, de outras iniciativas. Muito obrigada. Obrigado. Quero dar um esclarecimento quando for oportuno. Foram colocadas mais convosco. A vereadora Sofia questionou sobre a questão do espaço. O Sr. Vereador, o que estou a dizer é o mesmo que disse, ainda estamos dentro dos timings, ou seja, o início do verão já vai, mas estamos dentro dos timings das entidades que falámos. Sabemos dos 2 anos que já estão, como disse, há uma entidade que está interessada, que achamos que é relevante para o Conselho e para o espaço, que, como disse, também virá a reunião de Câmara e, portanto, estamos à espera que ele nos entregue isso. Mas também, o que disse da outra vez, vou dizer agora, tem um timing para o fazer. Se não fizer dentro desse timing, teremos outras entidades que estão interessadas em vir para o espaço. E vamos ter que ser diferenciadores, porque achamos que, do ponto de vista daquilo que é a concessão, como tem sido feito até agora em alguns espaços, pode não ir ao encontro daquilo que desejamos. Preferimos conceitos diferentes, conceitos inovadores, e como estou a dizer, o vereador Jorge costuma dizer que é uma marca que é internacional, eu acho que ela é só nacional, mas vamos esperar mais algum tempo. Mas temos outras interessadas, e o vereador Jorge tem esse ploro, e mesmo hoje vem a reunião de Câmara, a consolidação das astas públicas, mas temos mais espaços que dentro de algum tempo, não só este, queremos concessionar, e alguns vão também ter mudanças, nomeadamente mais final de agosto, início de setembro, provavelmente já teremos algumas novidades, não só sobre este, como sobre os outros. Sobre a questão do pessoal, a vereadora Inês falará. Sobre a questão dos precários, também dirá isso à vereadora Vânia e à vereadora Margarida, sim, estava só aqui. O vereador Zé Augusto. O vereador Zé Augusto pergunta, a questão dos funcionários dos 35 horas, sim. Nós temos acordos ainda recentemente nas águas de Santarém, assinámos acordos, alguns funcionários, a esmagadora maioria estão nas 35 horas, um ou outro não está, mas temos acordos com todos os sindicatos e posso dizer que naquilo que é as nossas empresas municipais, ainda recentemente, e na Câmara Municipal também, tive uma reunião com o STAL semana passada, quinta, sexta-feira, e quero-vos dizer que tudo aquilo que nos é dito, muitas vezes vamos além daquilo que os sindicatos querem com os nossos funcionários. Portanto, estamos completamente descansados relativamente a essa matéria e temos uma preocupação muito grande com aquilo que podemos dar aos nossos funcionários. Vereador Zé Augusto, com a questão da natalidade. A natalidade, infelizmente, é um problema que não é só do Conselho de Santarém, é um problema nacional, o envelhecimento do nosso país. Em Santarém, eu já o venho a dizer há algum tempo, ainda é um pouco mais do que noutros sentidos. Os saldos fisiológicos não são positivos. Eu acho que isto deveria ser, e já passarei aquilo que estamos a pensar fazer, mas eu acho que isto devia ser mesmo uma estratégia nacional. Eu não o vejo como uma estratégia nacional. Porquê? Nós sabemos de alguns benefícios fiscais que há para as famílias numerosas, nós também o temos em Santarém, e é isso que estamos a pensar, antecipando já, ainda alargar mais os benefícios para aquilo que é as famílias numerosas, mas uma família numerosa é considerada a partir de 4 filhos, não estou enganado, e em alguns casos até é em 5 filhos. Portanto, nós, a nível daquilo que é o país e fazendo um comparativo com alguns países da União Europeia, estamos muito aquém, mesmo
daquilo que é o apoio à maternidade. Eu acho que o fundamental aqui é mesmo o apoio à maternidade. Os 5 meses que são dados, acho que não são suficientes, e isto tem que ser uma mentalidade do país a mudar relativamente a esta matéria. Nós no Conselho temos uma ou outra empresa que dão mais um mês às suas funcionárias quando nascem crianças. A questão dos cabazes, quero-vos dizer sinceramente, não acho que não é um cabaz que vai mudar uma pessoa a ter um filho. Sinceramente, isto é a minha opinião muito clara. As pessoas têm que ter empregos que possam, de uma maneira clara, ter possibilidade de ter filhos, e a política em Portugal nos últimos anos, eu sou contra isto há muito tempo, independentemente do país que for, aqui recorro um pouco à minha veia de economista. A política de baixos trabalhos, posso parecer a esquerda a falar, mas a política de baixos trabalhos, de baixos salários, não leva a isso mesmo. É muito ao contrário daquilo que era necessário, que era haver melhores salários, melhores condições de vida, e só assim é que as pessoas podem ter melhores condições de vida. E com melhores condições de vida têm mais filhos. Isso é claro de ver. Nos períodos de crise há menos filhos, quando a economia arranca há mais filhos. E, portanto, nós, dentro daquilo que podemos fazer, a qualidade das nossas escolas irá aumentar. Estamos a programar para o ano, ao nível do verão, podemos ter alguns. Este ano não podemos, já fizemos com os nossos funcionários, como é que se chama? Ou para as férias. Estamos a desenhar, provavelmente para os próximos anos, e no próximo orçamento iremos trazer isso, para alargar isso também conjuntamente com as nossas juntas de freguesia, algumas já fazem, mas sermos nós também a direcionar isso para as crianças durante as férias. Mas, se não for feito algo nacional, não é os municípios que por si que o podem fazer. Isto é a minha opinião muito clara. Vamos fazer algumas coisas que está ao nosso alcance, outras não quero crer que o possamos fazer com sinceridade. E a questão dos baixos salários, como eu estava a dizer, são questões que têm que ser mesmo pensadas. E eu dou aqui um exemplo que falo muitas vezes. No início deste ano, estava numa reunião onde estava o Instituto de Emprego e Formação Profissional, estavam jovens, e eu percebi que os estágios que hoje são feitos, um jovem recém-licenciado recebe limpos 700 euros. E eu fiz o exemplo, em 2000, ou seja, há 18 anos atrás, o meu primeiro trabalho foi também através de um estágio profissional desta índole, e recebia 900 euros limpos. Ou seja, passados 18 anos, recebe-se menos 200 euros do que se recebia em 2000. Ou seja, isto é que tem que ser alterado em Portugal para levar a taxas de natalidade maior. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, a gente pode dar as voltas que der, dar os cabazes. Não é um cabaz, sinceramente, que eu acho que vai levar a que isso possa ser feito. Incentivos fiscais, sim. Ao nível da água estamos a fazer. Ao nível do IMI, agora que já podemos baixar o IMI, vamos estudar esses incentivos. É aquilo que vamos trazer em proposta no final do ano. Sobre a questão do canil, temos uma candidatura que é conhecida. A vereadora Inês poderá também falar sobre essa candidatura. Sobre a desmatação, eu queria dizer o seguinte: nós iniciámos o procedimento há cerca de 15 dias, fizemos um levantamento exaustivo daquilo que eram os nossos terrenos. Claro que temos esse conhecimento, mas também há obrigações nossas adstritas a loteamentos onde as quais tínhamos que intervir, portanto demorou algum tempo a fazer isso. Esperámos pelo decreto interpretativo do Orçamento de Estado, onde nos permitiu fazer um ajuste direto para isso, porque fôssemos pela contratação pública, como foi contratação pública é contratação pública, mas fôssemos por via de contratos em que tivesse visto do Tribunal, como foi o caso em Infraestruturas Portugal, teríamos problemas com toda a certeza. As Infraestruturas Portugal, e o vereador Jorge pode dizer isso, eu já falei com eles, mas o vereador Jorge tem falado e poderá dizer de viva voz o que foi o referido. Eu já passo essa palavra. Mas para dizer o seguinte: nós estamos a fazer terrenos nossos, e desafio a todos, quem quiser ir ver a envolvente da zona industrial. Estamos junto das Fontainhas, estamos com 3, 4 frentes ao mesmo tempo. Estamos em São Domingos,
na Rafoa, bem, estamos em muitos sítios ao mesmo tempo, portanto, e depois vamos para as estradas também, para as estradas municipais, fazer as faixas de gestão de combustível. E, portanto, e a partir de agora é aquilo que ainda falávamos ao nível dos serviços, todos os anos temos que nos responsabilizar para que este tipo de procedimento não deixe de existir no município de Santarém e espero que em todos os municípios. Agora, lamento aquilo que o vereador José Augusto disse, que é as infraestruturas de Portugal não conseguirem. E quero dizer que este ano, na Feira Nacional da Agricultura, que geralmente a Rua O é sempre limpa, este ano não foi limpa. Há uma parte que fomos nós, Câmara Municipal, e a União de Freguesias da cidade de Santarém, que coordenado connosco, que limpou para que quando o Sr. Presidente da República chegasse e as outras entidades nos visitassem, pelo menos junto à feira, aquilo estivesse limpo e não era uma responsabilidade nossa, mas aquilo foi feito. E, portanto, lamentamos, é aquilo que temos dito e que nos preocupa a todos, é que neste mês de julho, dou aqui outro exemplo, neste mês de julho estamos à espera que nos entreguem alguns projetos, e lembro das Açacaias, o vereador Jorge também teve nessa reunião comigo nas infraestruturas de Portugal, para nós lançarmos o procedimento da variante Alcanhões. Espero que pelo menos o procedimento chegue, mas depois estou a ver, quando for para recebermos os 50%, como é que vai ser esses pagamentos relativamente àquilo que é as dificuldades que sabemos que as infraestruturas de Portugal têm. Sobre a questão do médico das aventureiras, eu recordo nós termos ser sido perguntado, agora fazemos uma carta, eu fui claro, não me lembro sinceramente de fazer, ou seja, eu e a vereadora Inês tivemos uma reunião onde expliquei aquilo que se passou e nos foi dito que há essa possibilidade com o rearranjo e a entrada de novos médicos, que é expectável, mas também com a dificuldade que poderá vir de muitos médicos terem pedido para se deslocalizarem e vão sair. Isso está a ser retardado. Isso está a ser retardado para que não fique, nomeadamente uma parte da Lesíria, a sul da Lesíria, fique desprotegida de médicos de família, mas essa possibilidade está em cima da mesa. O que ficou falado é que, quando entrar, e fala-se que assim como houve mudanças no Hospital Distrital de Santarém, também no ASES vai haver mudanças, o que ficou falado foi nós, imediatamente a seguir à entrada das novas pessoas para o ASES, falarmos novamente, mas posso dizer, não me recordo da carta, sinceramente, mas isso, nós temos feito essa reunião, e o vereador Inês estivemos lá, e o vereador Inês até ficou de ter uma nova reunião sobre uma coisa específica do Arneio das Minhariças e de outra, que eu já não me recordo, e Casével. Já estava resolvido. Pronto, e de Casével, portanto, ficamos com essas reuniões. Quando entrar as novas pessoas para ficar à frente do ASES, mantermos o que dissemos e esperar que aquilo que está pensado pela doutora Diana Leiria, que se possa manter e com o rearranjo dentro das unidades de saúde familiar, dentro das USFs, ou seja, com o rearranjo que está desenhado, havendo médicos, é possível que isso venha a acontecer. Agora, só será possível se não serem os médicos que é expectável que saiam e se entrarem novos médicos. Vereador Inês, depois para dar nota das outras situações, e o vereador Jorge também para falar sobre... Não, o vereador Jorge, isso é o vereador Jorge que fala isso. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à questão colocada pela Sra. Vereadora... Dos vínculos precários da administração pública, nós fizemos o que a lei identifica, que foi notificar todas as assistentes operacionais, todos os trabalhadores que entre 1 de janeiro e 4 de maio estavam com contratos de emprego e inserção no nosso município, foram notificados para poderem vir a ser integrados no município com este novo programa do PREP-PAV. Portanto, vão entrar a 1 de setembro
30 novos assistentes operacionais, o que quer dizer que durante 2018 entrarão 55 assistentes operacionais nas escolas do nosso município e estamos em crer que temos a solução, o início do ano letivo assegurado e a solução assumida. Portanto, estamos expectantes de que esta seja... Deixa-me só dizer uma coisa, que isto se dito pelo próprio diretor do Centro da Segurança Social e também pelas pessoas que estão na Instituto de Emprego, a taxa de desemprego em Santarém é de 4%. E, portanto, não há também essa possibilidade que houve noutros anos, isto não é só para o município de Santarém. Nós hoje não tivéssemos feito isto, e esperamos não vai estar tudo a tempo para o início do ano escolar, aquilo que fazemos sempre e que nós sempre criticávamos, quer ir buscar pessoas ao centro de emprego, não há também, portanto, porque a taxa de desemprego em Santarém está muito baixa. Muito obrigada. Pois o início do próximo ano letivo, houve vários contratos de emprego e inserção que foram terminando e nós não fizemos requisição, não fizemos o pedido ao Centro de Emprego para substituir por meia dúzia de meses, porque temos estas agora para entrar todos, 30 para entrarem dia 1 de setembro. Em relação ainda aos funcionários precários, ponto da situação que a Sra. Vereadora Vânia Botequim perguntou. Portanto, nós fizemos da mesma forma, cumprindo a legislação, foram todos, eu creio que estamos a falar também do PREVPAV, não é? Deste Programa de Regularização dos Vínculos, Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública. Fizemos tudo o que a lei nos identifica como sendo necessário fazer e, portanto, estamos, já foi aprovada até, inclusivamente em Assembleia Municipal, a alteração do quadro de pessoal para que possamos integrar os trabalhadores que se encontram nesta situação e, portanto, estamos serenos a fazer toda a tramitação legal de integração dos funcionários que se encontravam abrangidos por esta portaria. Se todos os funcionários estão a fazer o horário das 35 horas, portanto, nós temos, os únicos casos excepcionais são os casos dos funcionários que temos necessidade que façam jornada contínua, mas isso decorre da lei. Fazem até menos de 35 horas porque são jornadas contínuas e, como tal, são 6 horas por dia e, portanto, estamos a cumprir até o anterior acordo que temos com o STAL e com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e temos todos os funcionários nas mesmas condições. Muito obrigada. Vereador Jorge. A Margarida. Peço desculpa. Em relação aos 4% de desemprego, e ainda bem que é só 4%, não é? Mas se calhar, e trabalhando na área, e senti realmente na pele este ano, haver um ajuste na colocação do pessoal não docente e da necessidade do período letivo. Por vezes o término do contrato é durante o período letivo, o que deixa as escolas desamparadas, não é? Pronto. Se calhar haver aí uma atenção, ou então mesmo, por exemplo, eu sei que também há pessoas que já trabalharam com pessoal não docente, mas que não estavam dentro dos parâmetros da idade, não é? Ultrapassavam a idade cronológica para se candidatarem ao concurso, não havendo depois pessoas suficientes, se não seria de alargar um bocadinho para não ver a falta. A falta é que me constrange. Vereadora, portanto, em relação ao términos dos contratos, por vezes não ser coincidente com o calendário letivo, não tem a ver connosco. Nós sabem que a própria Segurança Social tinha dificuldade em indicar-nos pessoas. Nós pedíamos, geralmente no início do ano, geralmente a partir de maio, junho, julho, já estávamos a pedir ao Instituto de Emprego 62 contratos, ou 60 contratos, ou poucos anteriormente, e depois 6, e eles não tinham. Portanto, à medida que iam aparecendo pessoas que pudessem fazer esta função, iam-nos identificando e nós íamos buscar por mais um ano. E, portanto,
o início do ano letivo, passámos aqui por várias angústias que não tínhamos pessoal suficiente para a abertura do ano letivo e a vereadora, como professora, sabe muito bem do que estamos a falar. Deixem-me só dizer aqui outra coisa que eu acho que era importante e nós chegamos, e não o fazemos por uma questão de responsabilidade, porque eu quero dizer que nós estamos a tratar de uma nova delegação de competências, nós estamos a fazer contas em Santarém com a nova delegação de competências, neste momento poderá significar aumentos de 7, 8%, mas também são coisas que não estão completamente fechadas, mas nós ao nível da educação, e isso tem sido muito falado, a partir do próximo ano, podemos estar todos aqui a receber competências do Governo muito maiores do que aquelas que temos. E, portanto, até 2021, o PST e o PS acordaram isso, agora temos todos que fazer contas. E eu quero dizer que a experiência que temos é má e é o nosso orçamento municipal que está a assumir responsabilidades que eram do Governo. E que isto fique sempre claro. E nós chegámos até a dizer que ponderávamos de rescindir o protocolo, ou seja, denunciar o protocolo, não é rescindir, é denunciar o protocolo que tínhamos com o Governo nessa matéria. Mas se o fizéssemos, o que íamos pôr em causa era as crianças, porque o Governo não tinha possibilidade de assumir e pôr as auxiliares que nós temos, porque nós temos mais quantas auxiliares do que o rácio? Cerca de 90. Cerca de 90 auxiliares a mais que o rácio que o Ministério. Portanto, se voltasse para o Ministério, havia 90 auxiliares que saíam. E isto que fique... Não seriam tantas, porquê? Porque no ciclo de ensino, ainda havia um ciclo de ensino que ficava connosco, mas seriam cerca de 60, pelo menos 60 sairiam, e nós não o fazemos, porque sabemos que iria parar e seria ingovernável, e o início do ano escolar então seria impossível. Peço desculpa. Seria impossível de fazer. Mas eu quero dizer que há municípios que estão a fazer. Eu, nesta semana, li que o município de Évora, uma situação semelhante à nossa, denunciou o protocolo com o Ministério da Educação e com o Governo. Portanto, o ano escolar em Évora deve ser uma coisa muito complicada. Agora, está a sair do nosso orçamento e que isto fique sempre claro para todos, que o assumimos e até já mandámos ao Governo, isto do anterior mandato, a conta, nós temos as contas feitas e há 2 anos era 2,5 milhões de euros que tínhamos gasto a mais, desde 2009, a mais 2,5 milhões de euros do que aquilo que era a nossa responsabilidade. E que isto fique claro, que estes 2,5 milhões de euros, se nós pensarmos em várias necessidades que ainda temos no Conselho, onde é que elas poderiam estar? Mas a educação para nós é prioritário e que isto será sempre assumido. Agora, vamos ter um ano que será o primeiro, não temos a introdução de todos os precários, não temos mais pessoas no Instituto de Emprego para ir buscar, portanto as coisas têm que correr mesmo bem. Mas dizer também que, não tendo pessoas no Instituto de Emprego, também temos uma mais-valia, que havia a procura ativa de emprego, é que essas pessoas dos 5 dias que estavam, havia um por semana que tinham que ir obrigatoriamente à procura de emprego e não estavam na escola. Era por semana, as pessoas é que não iam, mas a maioria deles era por isso. 139 a sair do orçamento do município. Afinal são mais, 130, mas deve ser. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, respondendo ao vereador José Augusto e relativamente à questão do corte de ervas por parte das infraestruturas de Portugal. Eu ontem tive a oportunidade de voltar a falar com o engenheiro Alcine e o que ele me relatou novamente é que tem um contrato trianual de manutenção. Esse contrato não teve visto do Tribunal de Contas. Entretanto, com a publicação da nova portaria relativamente à proteção civil em maio, ele pôde fazer estes contratos que estavam pendentes do visto do Tribunal de Contas por ajuste direto. Já fez os contratos, os empreiteiros estão a começar a trabalhar, só que ele
deu prioridade às intervenções nos concelhos de perigosidade mais elevada, nomeadamente no norte do concelho. Ficou de me enviar, no norte do distrito, não, no norte do concelho, ficou de me enviar a calendarização das atividades para o nosso concelho, ainda não o fez, mas este é o ponto de situação, portanto, relativamente às infraestruturas de Portugal. Eu voltei a reforçar a preocupação do Executivo relativamente à limpeza, até porque nós estamos a fazer a nossa parte e muitas das vezes as pessoas não conseguem destrinçar o que é a responsabilidade do município ou o que é a responsabilidade das infraestruturas de Portugal. Relativamente à lavagem de contentores, ela está prevista começar agora na segunda quinzena de julho, portanto, início da próxima semana, o mais tardar na outra a seguir. E a limpeza tem sido feita no contrato Desculpa. Não. Esta data que eu apresentei é relativamente à empresa que temos concessionado das 11 freguesias. A nossa temos um concurso de 64 mil euros que está em fase de procedimentos. Sr. Presidente, eu quando me referi à questão da natalidade, certamente que o cabaz que a Câmara de Alcanena oferece não é isso que vai propriamente, no meu entender, também incentivar a natalidade. O que incentiva a natalidade é as pessoas sentirem que a terra para onde vão é atrativa e que traz pessoas para viver. E esses casais terão as respectivas crianças. Portanto, é nesse sentido é que o Partido Socialista apelava que houvesse aqui uma estratégia e temos fé que aquela reunião que está prevista para discutirmos os investimentos para o nosso Conselho, que haja uma visão mais global para tornar a cidade de Santarém mais atrativa, nomeadamente a construção de um complexo desportivo, dotar a cidade de infraestruturas que atraiam as pessoas, porque vindo as pessoas, depois as crianças vêm por arrasto, digamos assim. É mais nesse sentido que eu queria falar nisto, não é propriamente no cabaz que eu tenho. Certo. Do ponto de vista do que é as infraestruturas, e recordo que o desafio que lançámos a todas as bancadas parlamentares é um Programa Nacional de Investimentos, ou seja, esse Programa Nacional de infraestruturas, mas é infraestruturas que dependam do município. Claro que podemos colocar lá tudo e mais alguma coisa, sendo certo que está mais direcionado para algumas matérias. Eu continuo a dizer que é um problema nacional que nós temos. E vamos nos lembrar de alguma coisa, de algumas coisas que são importantes. Fala-se muito daquilo que é o interior e a aposta no interior. E depois todos nós percebemos, ainda a semana passada, ou há 15 dias, na Assembleia da República, estavam os senhores deputados a dizer que 1.000 milhões que eram para o interior foram para o metro de Cascais-Lisboa. Portanto, são este tipo de políticas que depois se fala de uma maneira e faz de outra, que levam a que as coisas não corram da mesma maneira. E naquilo que é os incentivos à natalidade, nós devemos ver o que se faz na Europa. E se nós formos comparar, eu esta semana fiquei deprimido quando um jornal trazia dados económicos e havia a comparação, claro que estes dados não aparecem na maioria dos jornais jornalistas, em que nós somos a 25ª economia da Europa. E isto diz de muita coisa. Nós estamos a crescer, mas os outros estão a crescer muito mais, ou seja, temos atrás de nós a Grécia, a Estónia e a Letónia. Isto já lá vai o tempo em que éramos do pelotão da frente. Também éramos menos países, é certo. Agora, do ponto de vista daquilo que é a diferenciação, se não aumentarmos os salários
em Portugal, se não aumentarmos o nível de competência adquirida, porque muito o que se faz também não há competência adquirida, e se formos diferenciadores, não conseguimos. E os municípios têm que o fazer. Do ponto de vista daquilo que é a atratividade, Sr. Vereador, eu quero lhe dizer uma coisa, e isso temos que fixar, numa coisa concordamos, temos que fixar mais pessoas no nosso Conselho. A questão do trabalho, da oferta de trabalho pelas empresas, que eu estou a dizer, nós no Norte, o Sr. Vereador é do Norte do Conselho, eu, em mais aqui direcionado com dois vereadores, o Vereador Jorge e o Vereador Nuno, em muitas reuniões temos com empresas, uma das coisas que nos dizem é que há falta de pessoas para trabalhar no nosso Conselho, elas têm que se fixar. Felizmente percebemos que por via de empresas, e nesta semana tive com umas, o Vereador Jorge também teve com outras, e o Nuno provavelmente com outras, que se querem aumentar a construção no nosso Conselho. O Centro Histórico, basta ir ao Centro Histórico e ver o que está nas freguesias. Temos algumas questões com o Plano Diretor Municipal que assumimos que é importante de ultrapassar, mas só conseguimos ultrapassar se, por exemplo, no parque, houver vontade para isso. Nós estamos aqui, esteja cá o Presidente Ricardo Gonçalves, seja cá o Presidente Manuel Jaquim, ou seja, ou alteram-se algumas questões e elas são entendidas do ponto de vista do planeamento, ou então não conseguimos fazer. Mas quer dizer o seguinte, e temos vários estudos, nomeadamente da Comunidade Intermunicipal, e é deste que vou falar, apesar de nós também termos um nosso que foi feito quando do PEDU, que dizia o mesmo, nós do ponto de vista pendular, temos a entrada em Santarém todos os dias quase mais de 2.500 pessoas, acho que 2.700 pessoas, ou seja, é um saldo positivo, quer dizer, saem pessoas de Santarém para trabalhar todos os dias, mas entram pessoas de fora do Conselho para trabalhar em Santarém, e esse saldo é positivo em 2.700 pessoas. Nós temos um potencial de crescimento de fixar essas pessoas e que essas pessoas tenham cá os seus filhos nas suas escolas, apesar de alguns já trazerem os filhos para cá. E é aí que temos que fazer. E aqui todos concordamos com isso. Agora, do ponto de vista da questão da natalidade, é um problema nacional, terá que ser encarado de uma maneira muito mais supra, na minha opinião. Claro que temos que fazer alguma coisa todos e do ponto de vista dos incentivos que pudermos dar, nós iremos dar. Agora, se não for tomado como uma estratégia nacional, então vamos ter mesmo problemas, porque os saltos fisiológicos estão a ser supridos através de migrações e não de novos nascimentos. E isto tem mesmo que ser alterado. Muito bem, entrando no período de ordem do dia, eu não tenho computador, mas vejam aqui, de TECAD e Bio Limitada, Zona Industrial Santarém, solicitando a emissão de certidão referente ao uso admissão de direito referente ao uso de direito de preferência pela Câmara Municipal do prédio sítio na Rua Cidade de Santarém, fração A e Z, na Zona Industrial da União de Freguesias de Romeira e Várzea. Proposta de submeter à consideração do Executivo Municipal, portanto isto é de não acompanhar. Algum dos senhores dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De Rui Miguel Gomes Duarte, apresentando pedido de certidão referente ao uso do direito de preferência pela Câmara Municipal na transmissão a título oneroso de prédio sítio na Rua Padre António Pereira, direito na União de Freguesias da cidade deste município, também é Padre Pereira. Proposta de submeter à consideração do Executivo Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos aqui licenciamentos diversos do 3 até ao 12. Penso que podemos votar em conjunto. Algumas são ratificações. Para a ata, vou ler os nomes de Centro de Bem-Estar Social. Eu vou falar em atas, esquecemos de votar as atas ao início. Ou votámos. Falámos ou não votámos? Não, falámos, mas não votámos. Pronto, estamos no final. Agora falámos, mas depois esqueci-me de colocar à votação. Para a ata do Centro de Bem-Estar Social Valfigueira, do Centro Cultural Regional de Santarém, da Associação de Moradores da Quinta das Trigosas, da Associação de Estudantes do Isla, do Ginoclube de Santarém, da Associação Recreativa Cultura de Alqueidão do Rei, Sociedade Recreativa e Educativa da Romeira, de Rancho Folclórico da Atalaia, em Almoster, de Rancho Folclórico da Sociedade Educativa da Romeira e do Rancho Folclórico do Bairro de Santarém e Grainho, nas Fontainhas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 13. Devolução de importância transferida indevidamente para a conta do município relativa ao processo de obras número 1 2011/42, isto são 40 e poucos euros. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, atribuição de isenção de IMI ao abrigo do número 1 do artigo 45 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, escrito por Paulo Alexandre Murta da Silva. Quer dar a palavra? Sr. Presidente, neste ponto o PS votará favoravelmente. No entanto, gostaríamos de fazer aqui um pequeno reparo. Gostaríamos de questionar se, portanto, isto é de lei, é a nível nacional, gostaríamos de saber se a nível local
o município dispõe de algum incentivo, se tem projetos para quem requalifica ou pretende requalificar no centro histórico, se tem algum tipo de benefício com essa intenção. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer que dentro daquilo que é este corre da lei, mas quem tem áreas de limitação urbanas definidas, que é o caso do município de Santarém, logo à partida tem também isenções e benefícios fiscais que vão e que podem correr conjuntamente com esses. Dizer também que, de acordo com o regulamento que nós aprovámos no final do ano passado, também aí há mais incentivos, nomeadamente para quem faça recuperações de imóveis e ao nível do arrendamento o possa fazer e até pode não ter que fazer esse arrendamento, e esse arrendamento, quando faz o arrendamento, a pessoa que o arrenda ter esse benefício. Portanto, se for ler os benefícios que decorrem das ARUs e se for ler os benefícios que estão do nosso regulamento de apoio ao incentivo a empresas, instalação de empresas no nosso Conselho, perceberá o leque que temos bastante vasto de incentivo para quem se instala no nosso Conselho e para quem... Sim, isto está a ser trabalhado, aquilo que já nós dissemos, que é alargar as áreas de limitação urbana para as freguesias que o possam ter. Em todas as freguesias têm essa tipologia. O vereador Jorge e a sua equipa estão a trabalhar nesse sentido. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. O Guarda Nacional Republicana pedindo cedência de balcão em madeira para atendimento ao público. Isto é uma cedência que tem que vir à reunião de Câmara. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Esta pública para contrato de concessão de uso privativo de bem de domínio público, a cafetaria esplanada adjacente sítio na Avenida Professor Veríssimo Serrão, Val de Estaca. Esta é a adjudicação definitiva. Quem vota contra... É amigo do contrato, eu sei. Isto é amigo dos contratos, já foi à Assembleia Municipal. Sra. Vereadora Margarida. O PS vai votar favoravelmente, claro, mas gostaríamos de salientar que, junto a este espaço, há um skatepark que está totalmente degradado. Está muito degradado. Gostaríamos de saber que tem bastantes necessidades de intervenção, quer ao nível das rampas, de equipamento. Eu sei que os miúdos que praticam o BMX, o dirt, o skate, se dirigem a Almeirim ou entroncamento, apanham o comboio para ir praticar noutros concelhos vizinhos. O que é que está previsto para que se possa dar um melhoramento que tornaria aquela zona muito mais aprazível e agradável a várias faixas etárias, visto ter um parque infantil de um lado, teria os jovens do outro e depois teria então a zona de cafetaria e para todos. Está mesmo um bocadinho em mau estado. Muito obrigado. Dizer que já foi arranjado várias vezes aquele espaço e acaba por se degradar, e com isso o município de Santarém não pode fazer nada, e ainda tive a oportunidade de dizer na última Assembleia Municipal que há alguns espaços municipais, isto infelizmente acontece com alguma frequência. Ultimamente, a termos novos espaços desta índole, de imediato não está nenhum pensado, ou seja, o arranjo deste vai sendo feito, mas quero dizer que neste momento não temos mais nenhum pensado. E eu vou lá muitas vezes e vejo sempre aquilo com muita utilização e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Esta pública, contrato de concessão de uso privativo do bem de domínio público. Isto é a cafetaria esplanada adjacente na Jardim da República, portanto também é a adjudicação definitiva, ou seja, a minuta do contrato. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Ocupação de espaço público, unidade União de Freguesias da cidade de Santarém, atividade Olá Férias, pedido de isenção de taxas, tem uma retificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Ocupação de espaço público UPCAR Filmes, tem um reembolso de valores cobrados em excesso. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20. Anulação da fatura número 002 de 14 de 2015, referente a serviços de metrologia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21. Proposta de atribuição de apoio financeiro para a realização de obras na Casa do Povo da Pova e Achete. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22. Proposta de atribuição de apoio financeiro para a realização de obras na Associação da Aldeia de Além, Associação Cultural e Recreativa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Ponto 23, Comissão de Festas de São Pedro de Valverde, tem uma retificação de uma deliberação. Aqui também queria dar nota que isto é um assunto que vem desde 2009, que já várias vezes tinha sido solicitado para ser resolvido, ou seja, do ponto de vista jurídico achámos que não faz sentido estar a fazer um protocolo como lá estava, porque a entidade já fez todas as obras e, portanto, neste momento o que o município tem é que saldar a dívida que tem para com a entidade desde a cedência desde a cedência de terrenos para se fazer o cemitério e, portanto, com isto vamos realizar uma situação que já tem alguns anos e, portanto, de acordo com aquilo que está falado com a Comissão de Festas de São Pedro de Valverde. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, proposta de atribuição de apoio financeiro ao Festival de Folclore do Rancho Folclórico de Altalaia de Almoster, dizer que este apoio vem porque este rancho, ou seja, surgiu depois, foi formado depois da atribuição dos subsídios para este tipo de festival. Vamos dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25, habitação social, Rua General Humberto Delgado, número 13, primeiro direito, prorrogação de prazo de contrato de arrendamento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 26 foi retirado. Ponto 27, habitação social, Rua Comandante José Carvalho, lote número 5, direito, Val de Estaca. Isto tem a ver com uma alteração ao agregado familiar desta habitação social. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, trânsito, Rua Comendador Ladislau Teles Botas, atribuição do lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, implementação de passagem de peões. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29, implementação de paragem de transportes públicos coletivos na Rua da Liberdade, Casal Carvalhal, Póvoa do Conde, da Freguesia das Aventureiras. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30, Rua Vasta Gama, atribuição de lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida. Algum dos senhores vereadores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31, atribuição de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida na Rua Praceta Augusto Costa. Algum dos senhores vereadores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32, trânsito. Peço desculpa, isto é aqui a minha nota. Atribuição de lugar de estacionamento para pessoa de mobilidade reduzida na Rua Capitão António Montes. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33. Atribuição de lugar de estacionamento reservado com pessoa com mobilidade reduzida na urbanização Olival do Arame. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 34. Proposta de implementação no sentido único na Rua José Barão, antiga Rua do Meio, na Ribeira de Santarém, no sentido oeste-este. Algum dos senhores vereadores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 35. Pedido de atribuição de lugar de estacionamento na Praceta Augusto Costa, número 13. Algum dos senhores vereadores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 36. Locação de passadeira no Lar dos Trabalhadores em Val de Figueira. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 37. Conservatório do Registro Civil. Atribuição de lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 38. Alteração de local de passadeira para peões. Rua Dr. Vítor Hugo Semedo, em Val de Figueira. Algum dos senhores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Chegamos ao fim da nossa reunião, temos a questão da ata, que eu não coloquei no início, mas faremos depois. Quem vota é a ata de dia 11 e 18. Algum dos senhores quer, a situação de dia 11 já foi alterada, portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada, aqueles que podiam votar, está aprovada a ata. Agora a próxima reunião de Câmara que vamos ter é dia 20 de agosto, umas boas férias para todos.